Você já parou para pensar por quê, mesmo fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, parece que nunca sai do lugar? Por que aquela sensação de estar sempre correndo, sempre ocupado? Mas no final do dia você olha para trás e pensa: cara, o que eu fiz hoje que realmente importou? Se você está se reconhecendo nessa situação, você não está sozinho. A maioria das pessoas vive numa correria insana, tentando dar conta de tudo, sendo útil para todo mundo, dizendo sim para tudo que aparece. E aí fica aquela pergunta martelando na cabeça: por que eu me sinto tão perdido se estou fazendo tanto? E aqui está a verdade que vai doer um pouco. Você não está fazendo muito. Você está fazendo tudo errado. A real é que vivemos numa cultura que glorifica o estar ocupado. Tipo, se você não está correndo de um lado para o outro, se não tem a agenda lotada, se não está fazendo 5 coisas ao mesmo tempo, você não é produtivo. Mas isso é uma das maiores mentiras que engolimos. Se você está se reconhecendo nesses sentimentos, comenta aqui embaixo que situação você mais se identifica. Viver sempre correndo ou sentir que faz muito, mas não sai do lugar. E aproveita para se inscrever porque vamos explorar muito mais sobre isso. O grande problema é que a gente confunde movimento com progresso. É como um hamster numa roda. Ele está correndo pra caramba, mas não sai do lugar. A diferença é que o hamster pelo menos está se exercitando. Você está só se esgotando. E sabe qual é a coisa mais cruel nisso tudo? A sociedade te recompensa por isso. Nossa, como você é dedicado. Que pessoa esforçada. Admiro sua disponibilidade. Só que por trás dessa admiração, você está morrendo por dentro. Está perdendo as coisas que realmente importam, enquanto se afoga num mar de urgências que, no fundo, não mudam nada. Mas e se eu te disser que existe uma forma completamente diferente de viver? Uma abordagem que te permite fazer menos, mas conquistar infinitamente mais? Uma filosofia que transforma você de hamster em roda para a pessoa que realmente move montanhas. E aqui está o que vai mudar tudo. O segredo não está em fazer mais coisas. Está em fazer menos coisas. Mas as coisas certas. E quando digo certas, não estou falando de eficiência. Estou falando de essência. Pense comigo. Se você tivesse que escolher apenas 3 atividades para fazer nos próximos 6 meses, quais seriam? Não vale enganar, não vale: ah, mas eu preciso disso também. Apenas 3. O que você escolheria? Essa é a pergunta que separa quem vive de verdade de quem apenas existe. Porque a maioria das pessoas nunca fez essa pergunta para si mesma. A maioria vive no piloto automático, aceitando tudo que aparece, como se fosse obrigação divina estar disponível para todo mundo e para tudo. Mas tem um lado que ninguém fala sobre essa correria toda. Quando você diz sim para tudo, você não está sendo generoso ou dedicado. Você está sendo covarde. Porque dizer não exige coragem. Exige que você assuma a responsabilidade de escolher o que realmente importa e deixar o resto de lado. E essa é a parte que mais dói. A gente tem medo de decepcionar. Medo de que as pessoas pensem que somos preguiçosos, egoístas ou pouco comprometidos. Então a gente vai acumulando compromissos, responsabilidades e tarefas como se fossem medalhas de honra. Só que no final, essas medalhas viram correntes. Agora vem a parte mais importante. Existe uma diferença brutal entre quem faz muito e quem faz o que importa. E essa diferença não está na quantidade de energia que você gasta. Está na clareza sobre onde você escolhe gastar essa energia. Imagina que você tem uma lanterna com bateria limitada numa caverna escura. Você pode escolher iluminar tudo um pouquinho e não enxergar nada direito. Ou pode focar o feixe de luz numa direção específica e ver exatamente onde está pisando. A energia é a mesma. O resultado é completamente diferente. E quando isso acontece, você descobre algo fascinante sobre como o mundo realmente funciona. As pessoas que conquistam coisas extraordinárias não são mais talentosas, mais inteligentes ou mais sortudas que você. Elas simplesmente aprenderam a dizer não
para 99% das coisas para poder dizer um sim poderoso para o 1% que realmente conta. Pois é, enquanto você está tentando ser bom em tudo, elas escolheram ser excepcionais numa coisa. Enquanto você está disponível para todo mundo, elas protegem seu tempo como se fosse ouro. Por que é? Mas talvez o aspecto mais poderoso disso seja entender que você já tem tudo o que precisa. O problema não é falta de tempo, falta de energia ou falta de oportunidades. O problema é excesso. Excesso de opções, excesso de compromissos, excesso de distrações. É tipo tentar beber água de uma mangueira de incêndio. O problema não é a sede, é a pressão. E aqui fica a grande revelação. Quando você para de tentar fazer tudo, você finalmente consegue fazer algo que importa. Quando você para de tentar agradar todo mundo, você consegue realmente servir as pessoas certas. Quando você para de tentar estar em todos os lugares, você consegue estar presente onde realmente precisa estar. Isso nos leva a uma descoberta ainda mais profunda. A arte de viver bem não está em adicionar mais coisas à sua vida. Está em subtrair as coisas erradas para que as certas possam florescer. Sabe aquelas plantas que só florescem quando você poda os galhos mortos? Sua vida funciona exatamente assim. Mas a gente tem medo de podar. A gente acha que quanto mais galhos, melhor. Aí a planta fica fraca, doente e nunca floresce. E o mais interessante é que quando você começa a aplicar isso, as pessoas ao seu redor começam a te respeitar mais. Porque inconscientemente, todo mundo sabe que quem diz sim para tudo não valoriza nada. Quem tem critério, quem sabe escolher, demonstra que entende o próprio valor. É como aquela pessoa que está sempre disponível versus aquela que você precisa marcar com antecedência. Qual das duas você valoriza mais? Qual você procura quando realmente precisa de algo importante? Agora, existe uma técnica simples mas poderosa para começar a aplicar isso na sua vida. Toda vez que alguém te fizer um convite, uma proposta ou um pedido, ao invés de responder na hora, diga: "Deixa eu ver minha agenda e te respondo", mesmo que sua agenda esteja vazia. Esse tempo de pausa te permite fazer a pergunta certa. Se eu disser sim para isso, para que eu vou estar dizendo não? Porque toda vez que você escolhe uma coisa, você automaticamente está abrindo mão de todas as outras. A questão é, você está fazendo essas escolhas conscientemente ou deixando que elas aconteçam por acaso? E sabe o que é mais louco? Quando você começa a ser mais seletivo, as oportunidades melhores começam a aparecer. É como se o universo testasse sua determinação. Primeiro ele te oferece um monte de coisas mediocres. Se você recusar, ele melhora essa oferta. Mas tem uma armadilha aqui que pega muita gente, a falsa urgência. Vivemos num mundo que transformou tudo em emergência. Precisa ser para ontem, super urgente, oportunidade única. Mas a real é que 90% das coisas que parecem urgentes não são nem importantes. Existe uma diferença brutal entre o que é urgente e o que é importante. Urgente é a torneira pingando. Importante é construir a casa. Mas a gente vive consertando torneiras e nunca constrói nada sólido. E aqui está o paradoxo mais interessante. Quando você para de correr atrás de tudo, as coisas certas começam a correr atrás de você. Quando você para de tentar impressionar todo mundo, você impressiona as pessoas que importam. Quando você para de tentar estar em todos os lugares, você se torna indispensável no lugar certo. Isso acontece porque raridade cria valor. Quando você está disponível para tudo e para todo mundo, você perde o valor. Quando você se torna seletivo, você se torna valioso. Pense nos restaurantes mais disputados da cidade. Eles não ficam correndo atrás de cliente. Eles criam uma experiência tão boa que os clientes fazem fila para entrar. A diferença entre você e eles não é talento, é foco. Agora, vou te contar algo que vai mexer com você. A maioria das pessoas que você admira, que conquistaram coisas extraordinárias, não são pessoas que fazem muito. São pessoas que fazem pouco, mas fazem excepcionalmente bem.
Elas entenderam que excelência e multitarefa são incompatíveis. Que você pode ser muito bom em várias coisas ou excepcional numa coisa. E adivinhe qual das duas opções muda o mundo. E talvez a descoberta mais libertadora seja esta. Você não precisa ser bom em tudo. Na verdade, você nem deveria tentar. Sua única responsabilidade é descobrir em que você pode ser excepcional e dedicar sua vida a isso. O resto pode esperar. Ou pode nem acontecer. É como ser um diamante. Um diamante não tenta ser útil para tudo. Ele não corta papel, não serve como martelo, não ilumina no escuro. Ele faz uma coisa só, brilha. E é exatamente por isso que vale tanto. Você não precisa ser uma ferramenta multiuso. Você pode ser um diamante. E quando você abraça isso, algo mágico acontece. As pessoas param de ver você como alguém disponível e começam a te ver como alguém essencial. Param de te procurar para qualquer coisa e começam a te procurar para as coisas importantes. Sua presença deixa de ser óbvia e se torna especial. Mas aqui vem o momento da verdade. Implementar isso na prática é desconfortável no início. Você vai decepcionar algumas pessoas, vai perder algumas oportunidades mediocres, vai se sentir culpado por não estar sempre disponível. E sabe de uma coisa? Isso é ótimo, porque significa que você está no caminho certo. O desconforto é o preço da transformação. Se não está doendo um pouco, você não está mudando de verdade. Comenta aqui. Você já teve alguma experiência onde disse não para algo e depois percebeu que foi a melhor decisão? Ou conta qual é sua maior dificuldade em dizer não e estabelecer prioridades. Se inscreve no canal e vamos continuar explorando esses temas que realmente fazem diferença na vida real. A verdade final é esta: você não nasceu para fazer tudo. Você nasceu para fazer algo extraordinário. Mas enquanto estiver tentando fazer tudo, nunca vai descobrir o que é esse algo extraordinário. É como tentar ouvir uma música específica no meio de 10 rádios ligados ao mesmo tempo. O segredo não é adicionar mais volume, é desligar 9 rádios. E quando você finalmente faz isso, quando tem coragem de escolher menos para ter mais, você descobre que sua maior fraqueza, não conseguir fazer tudo, se transforma no seu maior superpoder, saber exatamente o que vale a pena fazer.